E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Você que está aí para estudar, você que está aí para aprender um pouco mais. Hoje nós vamos começar um conteúdo falando sobre trabalho. Trabalho. Por que trabalhamos? O que é trabalho? E tem 3 cidadãos aqui, ó, importantes. Durkheim, Weber, Marx, homens que trouxeram a ideia de que o trabalho é isso, de que o trabalho é aquilo, de que o trabalho é aquilo outro. E por fim, como é que você usa na redação o conceito de trabalho? Como é que faz? Isso tudo tem muito a ver com assuntos sociológicos, tem muito a ver com redação do Enem, tem muito a ver com vestibular. E você que está aí estudando, você vai saber como entender o que é trabalho na visão desses cidadãos e também o que é trabalho na sua visão. Você vai olhar elas ali, vai se identificar e vai dizer, opa, essa é a minha visão. É isso que a gente veio fazer aqui hoje. Antes de tudo, é importante entender que houve uma mudança, uma ruptura em como se entendia o trabalho. Uma coisa era o trabalho antes da Revolução Industrial, outra coisa é o trabalho depois da Revolução Industrial. Olha só, antes da Revolução Industrial se usava muito mais a palavra ofício. Talvez você já ouviu a expressão ossos do ofício, né? Ou você já ouviu dizer que o cabeleireiro está lá colocando o seu ofício em prática. A palavra ofício tem origem latina e é muito mais algo como uma obrigação moral, um dever do cidadão. Isso é ofício. Então, se entendia o labor diário, o trabalho, a atividade prática como um ofício que precisava ser colocado em prática. Com a Revolução Industrial, a gente ganha uma nova palavra. Palavra que vai chegar no português como trabalho e nas outras línguas, no francês, no espanhol. Eu não sei falar nada disso, então ela vai chegar com outros nomes, mas todas elas têm origem na palavra latina tripalium. Tripalium. O tripalium era um instrumento formado de 3 paus, a junção de tripalium das 2 palavras latinas é isso. Era um instrumento de tortura. Um instrumento de tortura, servia também para outros fins, mas servia como um instrumento de tortura. E a palavra tripalium era muito específica, por quê? Porque quem ia para dentro do instrumento era torturado. E também quem trabalhava era quem precisava pagar alguma penitência. Então quem vinha aqui para dentro do instrumento tinha feito alguma coisa, ia ser torturado. Da mesma forma, trabalhava quem? Quem não tinha condição de pagar o próprio imposto, trabalhava quem não tinha condição de se sustentar, porque quem tinha a nobreza, os burgueses, eles não precisavam trabalhar. Então quem precisava trabalhar era castigado. E aí a nossa ideia, a nossa identificação com a palavra trabalho vem de ele ser um castigo, alguma coisa que você precisa pagar para subsistir. Percebe como é muito diferente da lógica de ofício? Enquanto que no ofício é uma coisa que dignifica, é um dever moral, é uma coisa que você faz porque nasceu para isso. Trabalho não. Trabalho tem a ver com uma coisa que você é obrigado a fazer, porque se você não fizer não tem comida na mesa, se você não fizer, não subsiste. Então esse é o primeiro conceito, você precisa entender essas 2 coisas. Só aqui, na verdade, já dá para usar, né? Já dá para fazer um comparativo lá na redação entre ofício e trabalho. Entre uma coisa ser da sua natureza, da sua essência, e outra coisa, que é o trabalho, ser da sua obrigação na sociedade do consumo. Enfim, daí você usa com o que você quiser. E é importante agora você entender o que é. Trabalho tem a ver com isso. O que é? O trabalho é aquilo que você faz para pagar a sua dívida. Você precisa subsistir, precisa pagar as contas, então você trabalha. De alguma forma, você está sendo torturado. É importante lembrar, inclusive, que isso é antigo. Na história cristã, quando Adão e Eva caem no pecado e são castigados, qual foi o castigo de Adão? Trabalhar. Né? O castigo que Deus deu foi você vai ter que trabalhar, vai ter que arar a terra, vai ter que tirar o seu próprio fruto dali. Então a ideia de castigo é muito antiga, ela vem com a escravidão, É importante sim entender que o trabalho na nossa sociedade moderna, na nossa sociedade atual, tem muito a ver com gente se sentindo castigada, obrigada a fazer isso para dar conta de uma sociedade do consumo que foi criada. E esses 3 malucos aqui, ó, esses 3 malucos aqui respondem a pergunta de por que trabalhamos. Cada um responde do seu jeito, na verdade. É importante entender isso. Talvez para você que está aí o mais conhecido de todos seja o Marx. Talvez você já esteja pensando que esse é um vídeo marxista, que eu vou buscar a foice e o martelo. Não vou! A gente está falando aqui de teoria, a gente está falando aqui de cada um dos 3 para que você use lá no seu vestibular, na sua redação do Enem. O Marx é o cara que vai dizer que enquanto era ofício, enquanto a prática diária de uma atividade determinada era ofício, tinha prazer.
porque é uma coisa da tua natureza, é teu dever moral. Mas que a Revolução Industrial tira essa identificação. A Revolução Industrial coloca a máquina, e porque tem uma máquina eu sou só um operador, eu não estou mais ali usando as minhas mãos, as minhas capacidades, eu estou só operando uma máquina que quer tirar o prazer do trabalho. Se antes eu fazia e agora uma máquina faz, significa que não tem mais dignidade aqui. Porque se era uma coisa humana, pessoal, trabalhar, agora a máquina faz. Então, essa ideia muda com a Revolução Industrial. E para o Marx, na ideia marxista, na ideia da luta de classes, nada é pior do que fazer do ofício um trabalho. Você, aquilo que você gostava de fazer, agora você faz por obrigação. E, consequentemente, se tem uma máquina e você só faz para entregar para alguém, para um patrão, para um dono, para um senhor, aquilo não é mais a tua obra. Aquilo ali tira toda a nobreza, toda a propriedade que você tinha da mão de obra. O que ele está dizendo? Se você cultivava arroz e aquilo ali era o teu ofício, agora você só planta um pouquinho do que determinada fábrica compra e eles vão fazer mais não sei o que com o teu arroz e não sei o que, você não é mais dono de nada, você só está servindo a alguém. Então essa visão de trabalho gera luta de classes. Gente que vai olhar para cima e vai dizer, eu não vou servir vocês porque vocês não me dão valor. Essa é a visão marxista do trabalho. Do outro lado tem o Durkheim, o pai da sociologia, com a sua teoria do fato social, que vai enxergar de outro jeito. O Durkheim vai dizer assim, oh, não, peraí. Na verdade, é feito em conjunto. Não é que alguém pega do outro, o outro pega de um e só alguém... Não, é feito em coletividade. Um faz uma partezinha, o outro faz a outra partezinha, aquele outro faz a outra parte, a gente junta tudo e tem o produto. Então não é que eu só faço uma coisa, é que eu faço parte de uma coisa maior. Eu faço parte de um coletivo. É por isso que enquanto a visão do Marx é que o trabalho se tornou uma apropriação, alguém se apropriou da mão de obra, o Durkheim não. Cadê? O Durkheim entende que é uma coletividade. O Marx entende que é uma apropriação. O Durkheim entende que é uma coletividade. E aí vem um terceiro caminho, que é o do Weber, que é outra ideia. Ele entende sim que o trabalho é construtor social, ele entende que o trabalho ajuda a construir a história, mas tem um ponto muito interessante aqui que é o da religião. O Weber entende, seguindo as bases do calvinismo, que se eu fosse salvo, eu com certeza me daria bem, as coisas aconteceriam para mim, a minha vida fluiria. Então a verdade é que o sucesso do trabalho, o sucesso em me entregar para o trabalho e principalmente eu me dedicar, eu ter uma vida de muito trabalho, era uma prova de salvação. Eu atestava a minha salvação porque as coisas estão indo, eu estou trabalhando muito, se eu estou trabalhando muito as coisas estão dando certo, eu estou tendo sucesso, tá aí um atestado. Eu sou salvo, eu me dei bem, eu fui escolhido. Então, e aí nasce então a ideia do cidadão de bem. A ideia que vem até hoje, de que quem acorda cedo, de quem dorme tarde, quem trabalha mais, se esforça mais, sua mais, está sempre trabalhando, da meia-noite às 6 para mim não tem descanso, esse cara é um esforçado, olha só como ele é esforçado, que coisa boa, né? Se dedicou. Então essas três correntes são importantes, é por isso que a palavra do Weber é essa, é uma dignificação. Para o Weber, o trabalho é uma dignificação do homem. Ao colocar a mão no trabalho e se esforçar, ele se dignifica como ser humano. Então aqui, nessas três correntes, já dá para você usar. Se você só pegar essas três palavras, já dá para você fazer comparativos lá na redação de tudo que é jeito. Usando o Marx para explicar a ideia da apropriação de mão de obra, para você fazer um comparativo. Usando o Weber para falar da dignificação que o trabalho traz com uma matriz religiosa, porque entende-se que existe uma lógica de salvação em que eu honro a Deus trabalhando, em que eu atesto a minha salvação, atesto que eu sou abençoado por Deus trabalhando, e uma coletividade, a coletividade em Durkheim, a ideia de que porque eu faço parte de um coletivo, eu estou ajudando a construir a sociedade. Então só essas três coisas já nos mostram por que trabalhamos na visão de cada um dos três. E cada um desses três é realmente aí um pilar de como a sociologia se comporta, do trabalho e assim por diante. Então aproveite ao máximo possível essas três ideias
entendendo que isso pode estar na sua redação dessa maneira. Você usa o Marx para falar de apropriação do trabalho, você usa o Weber para falar sobre a dignificação do trabalho e você usa o Durkheim para falar da coletividade no trabalho. Agora, se o que você quer é ver isso na prática, ver isso com frases, como fazer uma introdução, como estabelecer o argumento com esses 3 cidadãos para a sua redação, aí tem que fazer o curso Fórmula de Redação, que está inclusive disponível gratuitamente para alunos de escolas públicas que estejam no ensino médio em todo o Brasil. Gratuitamente a Escola Equidade distribui esse curso para você. E se você tiver interesse, mas for de escola particular, também tem como você adquirir e estudar com a gente. Mais uma aula, mais um conteúdo nosso aqui na Escola Equidade. Até o próximo. Tchau!